e depois você decide aí com o seu orientador o que fazer, tá? Portanto, a minha fala é isenta de paixão, isenta de ideologia e isenta de religião. Tá? Vou tentar fazer alguma coisa da mesma forma como eu li o seu trabalho. Tá? Eu queria fazer uma pergunta para você e queria te ouvir antes de começar a falar. Pois não. Queria que você... Eu prometo responder todas as perguntas. Não, mas não é... Não tem aí uma obrigação. Não sei a resposta, né? É mais para alavancar o diálogo. Né? Uma vez que a proposição da tese, inclusive, é parte do diálogo. Né? Depois de ter estudado o Kierkegaard, ter proposto a sua tese, o Juvenal, o que acha do caminho que você tomou para o seu trabalho? Ele se sustenta, estou perguntando, ele se sustenta na filosofia, ele se sustenta na teologia ou ele se sustenta nas práticas religiosas? Um dos apontamentos de sua apresentação inicial, lá no inicial e nas conclusões, diz sobre as práticas das religiões e chega a chamar as religiões de sincretismo, o que me leva a pensar por que sua tese ter uma dedicação especial à religião. Então, queria, se você pudesse falar um pouquinho dessa diferença, se o seu trabalho está em que campo, se não está em nenhum campo, se está nos 3 campos, né? Mas é para estabelecer aqui um diálogo inicial. Acho que eu creio que se sustenta principalmente no fato de, se tratando de Kierkegaard, ele tinha a religião como se fosse uma nave-mãe, em que de lá ele ia para todos os lados, filosofia, religião, caráter, trabalhou muito com caráter. Transita nos 2 campos, religião e filosofia. Ele sempre estava voltando para a religião. Todas as suas obras, ele navega por todos os campos, Sócrates, Platão, Agostinho, critica muito Hegel. O ponto de diálogo do secular é o Hegel. Critica muito Hegel. Mas está voltando sempre para a nave-mãe. O Hegel diz que tudo está no lugar, né, desconhecido. Beleza. Ele criticava, uma das críticas que ele fazia aos líderes da igreja luterana da época era que eles eram hegelianos. Sim. Eu vi lá. Você escreveu isso. Ótimo. Bom, eu quero cumprimentar as pessoas que estão assistindo aqui esse momento de trabalho de apresentação da sua tese. Cumprimento a professora Luciana e a professora Cláudia. Isso. Eu não sei porque não as conhecia pessoalmente. Né? A gente tem tanto intercâmbio lá com a Ezeba, né? Eu estou trabalhando agora eu estou afastado, mas até o semestre passado eu estava trabalhando com uma professora que foi substituta de filosofia, a Sandra Olades. Ela ainda está lá no Pontal, ela é substituta lá no Pontal. Inclusive está me substituindo agora lá na disciplina de filosofia. Bom, então, sei como é uma honra conhecê-las, parabenizar pela análise, não vou fazer a análise tal como elas. Nem precisa, né? Porque Bom, o Juvenal, você tem um tema de tese bastante fundamentado na filosofia, agora eu que estou falando. Pode ser teológico, mas também tem uma posição com bons argumentos para defender o 4º estágio filosófico do Kierkegaard, que é esse diálogo, filosofia e a religião que você aponta lá durante o seu trabalho. O tema é relevante na medida em que se aponta a forma como a sociedade contemporânea pode se relacionar com o cristianismo autêntico, estou usando aqui seus termos, fazendo uso da sua fala. Portanto, você tem uma tese, eu procurei
identificar, né, se você tinha uma tese. Tem um autor de referência para sua tese, para dialogar com ele, que é o Kierkegaard. Tem o problema da tese, que você desenvolve lá na introdução. Tem a hipótese, tem os objetivos e utiliza de autores que ajudam na reflexão sobre a tese. Os professores até já adiantaram, poderia ter mais autores para fundamentar esse diálogo. Eu até fiquei pensando, porque você utiliza muito o Collins, né? E aí você chegou num determinado momento, você até disse, depois você repetiu aqui, que não há nada sobre o quarto estágio. Então, você toma o Collins, outros autores, mas o Collins como uma referência de análise, né? Foi ele que te despertou. Você se coloca no texto, que eu acho muito importante, a partir do tema que defende. Quando a gente vai avaliar uma tese ou uma dissertação da área de humanas, a gente sempre quer a presença da pessoa no texto, né? Que ela se posicione, né? Então, você tem isso inteiro aí no texto. Seu texto revela um trabalho de tese de doutorado. No entanto, há problemas de escrita que precisam ser arrumados. Precisa de uma correção geral. Muitas palavras com erros. A professora Luciana já falou isso com mais delicadeza que eu. E, assim, eu queria te sugerir, arruma uma pessoa que não está envolvida no teu trabalho, fazer uma leitura geral e tirar esses vícios do texto, tá? Você escreve bem, esses erros fazem parte de um longo texto que precisa de outra pessoa para fazer uma leitura de arrumação. Você tem raciocínio lógico, dialoga bem com o filósofo e com os demais autores. Quando eu falo raciocínio lógico, tem clareza no seu texto. Dá para a gente identificar que você já aponta no início a preocupação da tese, a proposição da tese para o quarto estágio do Kierkegaard, e você vai trabalhando com ele durante o texto todo, né? Tirando as questões formais, seu trabalho é relevante para o campo de estudos da filosofia e da filosofia de Kierkegaard. É um ótimo trabalho. Sua tese de antemão, por mim, já está aprovada, independe dessa discussão de aprovar ou não. Tá? Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua proposição e pelo fôlego que você teve. A hora que eu te vi, eu falei, nossa, como é que esse homem teve esse fôlego para escrever tudo isso, né? Obrigado. A hora que você estava apresentando, que eu passei, cara... Tem Agostinho aí no meio, é a graça. É a graça, né? A graça te ajudou, né? Mas tudo isso é de um esforço pessoal, né? De dedicação. Ninguém escreve um texto desse assim, do nada, né? De muita dedicação. Nas madrugadas, perdi o sono. De madrugada. É isso mesmo. Orava 5 minutos, 10 e o resto era... Cara, eu por muitos anos, depois que eu terminei, eu fiz meu doutorado trabalhando. Dava muita aula. E depois, por muitos anos, agora recentemente que eu estou mudando um pouco o meu hábito. Toda madrugada eu acordava 2 horas da manhã, porque eu peguei o ritmo do doutorado. Bom, agora passando um pouco para análise um pouco detalhada, eu não quero ficar repetindo, mas às vezes, como eu fiz um roteiro aqui de texto, eu vou depois passar também, eu acabo repetindo o que as professoras já disseram. Eu assino embaixo o que as duas falaram, tá? Então, muitas vezes vou repetir. Eu acho que o seu texto, eu não vi problema no seu texto, no seu título, né, de trabalho, as possibilidades existenciais em Kierkegaard, a busca do estágio excelente, né, do quarto estágio. Agora, uma das professoras fez uma observação que poderia ter um ajuste. Beleza, eu acho que aí você precisa refletir junto com o Benedito o que você faz com esse título, embora eu acho que pelas regras, se já aprovou na qualificação, acho que você não pode mexer no título, né? Bom, seu resumo revela bem o seu texto, aponta para o quarto estágio do pensamento de Kierkegaard
No entanto, precisa fazer ajustes. Precisa reorganizar o resumo, pois não atende às normas da biblioteca da UFA. Tem um formato específico. Você não pode separar no resumo parágrafo. Ele tem que ser condensado. É um texto padronizado quadrado, né? Então, você tem, lá na biblioteca da UFO, tem um documento que chama e-book, onde estão as normas. Só você olhar lá. Beleza. E a biblioteca da UFO tem um serviço, se você pegar a sua tese agora, você deve ter 60 dias para ajustar a tese, fazer os ajustes antes de mandar para o repositório. A biblioteca tem um serviço de ajudar você a organizar a sua tese. Tem uma profissional lá. Então, você entra em contato com a biblioteca, você agenda com ela, ela pega a sua tese e coloca dentro da formatação da BLT, que vocês falaram. Ó, dá um passo enorme para você. Então, não precisa você ficar... Ela já faz esse ajuste. Eu coloquei aqui, inclusive, o link desse e-book que a UFO tem lá, que disponibiliza, sobre as normas de escrita da tese. Tá? Você vai mandar para nós isso? Vou. A sua introdução está muito bem elaborada, sob o ponto de vista de apresentar o problema da tese, os objetivos, a metodologia e a tese, que não estão descritos com tal clareza, mas estão presentes na apresentação. Tá? Realiza uma profunda descrição do sentido do seu trabalho, você gasta um tempo nisso, tanto em seu autor fundamental, o Kierkegaard, quanto dos autores que utiliza para fundamento do seu trabalho. E aí eu estou dizendo de todos os autores no geral, quando você vai buscar recursos para argumentar. Eu tinha feito umas sinalizações no texto, mas depois eu te mando, tá? Apresenta o sentido da sua pesquisa e, por fim, a proposição da redação. Eu vou repetir, assim será efetuada a redação do trabalho de acordo com os estudos dedutivos em torno de embasamentos teóricos e da concepção de doutrina dos estágios de Kierkegaard. E aí é o primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, e depois você, o proponente do quarto estágio. Fez, na introdução, uma redação bastante detalhada sobre a sua proposição de tese, um pouco extensa, mas positiva. Tá? Eu gostei de ler sua introdução. Sugiro que busque uma correção de textos, questões pequenas de digitação e alguma coisa de concordância, mas aí você vê depois com o Zé Benedito. O primeiro capítulo faz uma apreciação a respeito do entendimento do autor sobre os três estágios. Eu acho até ali que você é fiel ao Kierkegaard. Então, eu acho que a tua tese tem uma fundamentação filosófica, porque também não dá para a gente sair aí dizendo que a gente fez uma filosofia do nada. Você tem um autor onde você... né? Eu faço filosofia a partir de uma filosofia. Né? Eu dialogo, concordo ou discordo a partir de uma filosofia. Mas você faz isso com o Kierkegaard. Você não fica discutindo com ele, mas você diz, olha, a partir da fundamentação dos três estágios, eu estou propondo o quarto estágio para a minha tese. Você faz isso muito bem, com muita clareza. Tá? Lá na página 18, por que você inicia afirmando que, por um lado, os autores não reconhecem o quarto estágio de Kierkegaard? Não, você já explicou isso, tá? Isso eu fui anotando aqui durante a minha leitura. Na página 22, utiliza um recurso para escrever uma frase que não está completa, que são os 3 pontinhos. E aí eu fiquei em dúvida se metodologicamente é correto utilizar as reticências. As reticências. Depois você vê, tá? Lá na biblioteca você resolve isso. Qualquer dúvida, fala lá, tá? De forma que o primeiro capítulo é muito interessante, porque acho que você vai fazendo essa questão, na análise da diferença entre o espírito revolucionário de Kierkegaard e os primeiros filósofos entendidos como brasileiros,
onde se encontra a diferença? Na cosmovisão, você escreve. Eu fiquei encanado. Depois, acho que foi você que falou, desculpa, Cláudia. Ou eu fiz uma péssima leitura, chegou uma hora que apareceram os filósofos brasileiros na história. Não é isso? Mas há quem diga que não há filósofo brasileiro. Não é isso, não. Não, tudo bem. É por causa da Pagu, né? Que você coloca. Mas aí eu falei, mas por que está falando dos filósofos brasileiros? Eu acho que precisava ter, como elas disseram, uma justificativa. Quando você puxa para discutir a autora, precisa ter ali uma nota de rodapé, ou mesmo no texto, explicar qual o sentido que você está relacionando com o seu trabalho. Tá? Porque quando a gente faz a leitura corrida do texto, você percebe os degraus que tem na leitura. Então, acho que essa é uma questão que já foi apontada, que é muito importante você revisar, né? Apenas para corrigir o trâmite do seu texto. Tá? Explica o que é, porque fala um pouco mais da Pagu, explica, tá? Na página 26, item 1.2, faz uma explicação sobre a análise do que aconteceu numa disciplina de doutorado. Penso que deve escrever isso direto no tema, coisa secundária. Por que a expressão dos filósofos tidos como brasileiros? Não são filósofos brasileiros? Eu que estou perguntando, não são filósofos, aí você falou, né? Parece que este item está fora de lugar. É isso que eu queria dizer. Mas depois você dá uma olhada para não ficar discrepante, tá? Ainda no primeiro capítulo, no item 1.2, por isso a filosofia de Kierkegaard parte da ideia de que a subjetividade, é aqui que eu queria chegar, é o ponto de partida para se entender a razão da existência humana. Você está colocando aqui a questão da subjetividade. Eu quero tratar disso depois. Continuo lendo. De acordo com sua filosofia, o homem é resultado de tudo que se forma à sua volta e ao longo de sua vida. O princípio da ausência de um sentido da vida e, ao mesmo tempo, em que cria uma expectativa em torno da própria existência na direção divina. Como o Kierkegaard é um autor já mais clássico, secular, né? Então ele inaugura as questões ligadas na filosofia, questões da subjetividade, porque ele está em meio a uma filosofia objetiva, as grandes filosofias do século XVII, XVIII, né? E então ele vai fazer uma discussão sobre a filosofia da subjetividade ou sobre a subjetividade. E aí eu acho que você precisaria colocar uma nota de rodapé explicando o que é isso, uma filosofia existencialista. Eu até vou tratar disso aí para frente. Precisa escrever alguma coisa sobre... Porque você queira ou não, você está situando o Kierkegaard numa filosofia existencialista. Então, precisa escrever sobre isso, fundamentar e tratar da subjetividade, né? Acho que foi na semana passada, né, Benedito, do outro menino, o Wellington. Ele também faz, quando o Gabriel Marcel, ele está fazendo uma transição filosófica, e eu acho que cabe aqui fazer uma análise, você escrever alguma coisa justificando o existencialismo. O que é o existencialismo? Embora se trata do Sartre, mas situa. Precisa situar, tá? Para Kierkegaard, já estou no item 143, o paradoxo da liberdade. Para Kierkegaard, o objetivo próprio da reflexão filosófica é o homem em sua existência concreta e estritamente individual, sempre definida nos termos de uma situação determinada, mas não necessária. O ser em situação, o ser no mundo, a partir do qual o homem... Isso aqui é perfeito. Tá? Só situar isso no campo filosófico.
Por isso encontramos na sua obra... Tá, então eu vou... É isso do primeiro capítulo. Acho que você faz uma boa abordagem, preparando quem está lendo para a sua tese. Tá? Eu concordo que você tem uma tese. Né? No segundo texto, que você intitula A Realidade do Conceito do Quarto Estágio Sugerido por Kierkegaard na elaboração do estágio religioso, você fundamenta aqui o teu estágio, quarto estágio. Acho que você é coerente na sua análise, né? Você é coerente. Eu destaquei um texto aqui seu. Kierkegaard é considerado o precursor do existencialismo, então precisa escrever o existencialismo aqui, pois lançou as bases do movimento existencialista, embora o termo existencialismo não tivesse, então, em uso. Foi um filósofo cristão que ousou fundamentar sua teoria a partir dos relatos existencialistas de personagens bíblicos como Abraão, que se dispôs a sacrificar seu filho Isaque. Você já até explicou. Proferiu a angústia do ser humano em todas as áreas da vida. E isso é um caráter existencialista mesmo. A questão da angústia. Se você pegar lá o Sartre, a angústia é o que faz o existencialismo do Sartre. É o sentido da angústia, né? A angústia é o que dá sentido à existência naquele aspecto, né? Então, talvez precise explicar um pouquinho aqui a diferença entre uma filosofia da angústia no sentido sartriano e no sentido aqui do Kierkegaard, que é que é o autor que você defende, tá? Vou passar para frente porque são muitos destaques que eu fiz, né? No item 2.3, elabora um estudo e aponta argumentos reivindicando as bases da construção do autor para um outro estágio, que seria o quarto, mais completo, mais complexo do que os anteriores, tentando preparar para a defesa do terceiro capítulo, que é a consolidação da sua tese. Então, eu acabei avaliando, entendendo, olhando o seu trabalho, assim, há uma lógica de entendimento sua de apontar os 3 estádios, no segundo capítulo já tratado das proposições do quarto estágio, e aí você ainda, no segundo capítulo, lá na página 73, diz que vivemos no mundo dos sofistas, e aí você faz uma crítica às igrejas, ou à igreja, você faz uma crítica, aqui, ó, trata da mudança dos fiéis da Igreja Católica para a protestante, da questão da fidelidade. Eu escrevo aqui ainda, se não me engano, utilizo o argumento de Agostinho para estabelecer o debate em torno do pensamento de Kierkegaard. Foi aí que eu fiquei pensando, se você estava fazendo uma filosofia ou uma religião, uma teologia. Um sermão. Aí, esse cara está querendo. Eu não te conhecia, tá? Com todo respeito a você. Tá? Tratou ali com... Eu acho que você ficou no fio da navalha quando você foi discutir Agostinho sobre a questão do livre-arbítrio. Fio da navalha porque é escorregadio esse tema. E você vai confrontar com um Agostinho lá do início da Idade Média, com um Kierkegaard que estava num período moderno da história, com uma outra experiência de vida, com o desenvolvimento do cristianismo já mais amadurecido daquele que o Agostinho estava criando, né? Estava inventando o cristianismo, que ele estava criando as normas, né? Cidade dos homens, de Deus, né? Então, eu achei você de uma ousadia, cara. De uma ousadia, esse cara. Mas você fez com muita tranquilidade. Quero fazer um elogio a isso. Você fez com uma tranquilidade, tá? Porque é perigoso, né? E
E tem mesmo, você tem razão, né? Se a gente olhar, se você pega a filosofia e olha para o movimento das religiões contemporâneas, né? Da trajetória das igrejas, você tem aí uma Idade Média complexa, de domínio total da Igreja Católica, depois a Reforma, a Contra-Reforma, os movimentos que foram surgindo, e agora no século XX, aqui no Brasil, passagem do século XIX, né, finalzinho do século XIX, que chega as primeiras igrejas protestantes aqui no Brasil, né? E esse movimento mais evangélico do que protestante, né? Que a gente tem, que não é só das igrejas evangélicas, mas dentro da própria igreja católica contemporânea, a partir da década de 80, surge aquele movimento renovação carismática. 60. Mas ela explode, né? Isso, ela e aí ela está tentando fazer frente ao desenvolvimento das igrejas protestantes que estão crescendo no Brasil, né? E então é um tema que merece estudo, merece cuidado, merece análise, né? Essa mudança que você propõe aqui, eu gostei muito de ver esse movimento que você fez no seu trabalho, embora toda vez eu sempre achei que você está mexendo num vespeiro, né? No seu trabalho. Sempre é um vespeiro. Mas tudo bem. Você precisa da abelhinha, tá? No terceiro capítulo, eu achei muito legal quando você coloca a sua identificação com os autores. E aí é com o próprio Kierkegaard, a sua identificação com os teólogos, né? E com o Agostinho. Mas você também coloca as suas inquietações pessoais. Eu achei muito legal colocar isso no seu trabalho. Porque aqui você está preparando, você está falando do quarto estágio, desse estágio de uma religião que está para além daquilo que está aí hoje, né? Você quer construir algo que está além do que está aí hoje, né? Então, você, além de colocar as inquietações, coloca a sua identificação, né? Na teologia, você escreve assim, eu queria destacar isso, Kierkegaard foi muito incisivo ao questionar o comportamento religioso dos líderes da Dinamarca. E aí eu percebi que você também tem uma inquietação com o momento contemporâneo, né? E você é pastor. Então, você, como pastor, certamente observa algumas dificuldades, né, dos fiéis, né, que se aventuram e deve ter alguma dificuldade, né? Não vou entrar nesse campo, não, porque eu não domino, não. Muito bem. Avançando aqui, se aqui, então, já no 3.4.1, o quarto estágio kierkegaardiano é o estágio pelo qual os verdadeiros cristãos obtêm a segurança da vida eterna. E aí, você está colocando isso, mas é uma hipótese ainda é uma hipótese do Kierkegaard, né? Porque ele não escreveu de tudo sobre isso, né? Ele deixou os indícios, né? E aí é você também dando um pouco do seu posicionamento já sobre essa questão. E aí, e para mim, daqui você já vai apontando, né? A sua tese. Eu coloquei aqui já na conclusão. Nas considerações finais, aponto uma reflexão sobre o quarto estágio, que seria o surgimento autêntico do que Jesus Cristo, sem as criações que difamam o que é original.
Portanto, há de se ater somente ao puro evangelho, cuja única promessa é a salvação mediante arrependimento e fé sem Jesus Cristo. É, pois, desse modo que o cristão se situa no cristianismo autêntico, que é o quarto estágio. Eu acho você muito otimista. Seu trabalho, você é muito otimista em achar que no momento que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, a gente poderia chegar nesse quarto estágio fora da condição individual de cada pessoa, né? Na visão, na forma como a sociedade está, com as dificuldades que a gente tem de relacionamento, de segmento, de referências, né? As referências são outras, né? As referências dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, está na internet, está na rede social, né? Então as pessoas vão naquilo que é onda, né? A moda, vão na moda, né? Então, eles não estão nem aí para aquilo que está sendo colocado enquanto uma referência de vida, de construção de vida, né? Bom, acho que na conclusão você poderia fazer uma conclusão de defesa da sua tese, um pouco mais de defender, dizer, ó, esse é minha tese e tal. Fez com clareza lá, mas acho que você devia dizer, minha tese é essa e eu defendo, tá? Ser um pouco mais claro, mas você tem argumentos suficientes para defender sua tese. Nas referências bibliográficas, precisa fazer uma reformulação, porque, primeiro, tem um punhado de gente aqui que não está no teu trabalho. Diretamente, né? Por isso que ela chamou de bibliografia. Eu falei sobre isso. Não, é isso mesmo. Secundárias. Mas eu sugiro, porque o seu trabalho, o dia que você colocar no repositório, com esse título aqui, vai ser consultado por um monte de gente. Então, coloque aqui na referência só os autores que você utilizou. Tá? E também não pode mais, pelas normas daquele manual da UFO, você não pode usar... Não, é pelas normas de 2023, do final de 2023. Não pode usar mais o risquinho. Você tem que repetir o nome do cara. Tá? Eu sei que é chato. Mas é só para dar... É só para dar... Ó, tudo isso aqui que é de vermelho não tem no teu trabalho. Tudo que é de... Opa, desculpa, passou. Tudo que é de vermelho aqui, ó, são autores que estão nas suas referências e não estão no teu trabalho. Tá? Aí os outros você... Faz uma limpeza agora, depois da defesa, depois de hoje, senta com tranquilidade e vai limpando esses textos aí. Por fim, Juvenal e José Benedito, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de participar dessa banca de doutorado. Não sei o quanto consegui contribuir. Tema que se faz relevante nos estudos de filosofia. Você tem uma tese bastante fundamentada na filosofia, tem uma proposição de argumentos para defender o quarto estágio do Kierkegaard. O tema é relevante na medida em que aponta a forma como a sociedade contemporânea pode relacionar com o cristianismo autêntico. Portanto, tem uma tese, tem um autor para dialogar e tem o respeito, dialogar a respeito de sua tese. Tem um problema bem elaborado e tem a resposta dada no segundo e terceiro capítulo. Você se coloca bem no texto, importante o seu posicionamento a partir do tema que defende, há um envolvimento intelectual e pessoal com a temática trabalhada, você faz bem isso, né? Trata de uma tese que nasce de suas convicções e de suas leituras, né? Mais uma vez, o seu texto revela um trabalho de tese de doutorado, no entanto, tem os problemas de escrita que precisam ser arrumados, precisa de uma correção geral, muitas palavras com erros. Você escreve bem. Esses erros fazem parte de um longo texto que precisa ter outra pessoa para fazer a leitura, né? A professora já adiantou isso. Observo ainda
que poderia ter tratado mais do existencialismo enquanto uma filosofia, porque, queira ou não, alguém vai enquadrar. Teu trabalho está onde? Está no existencialismo, né? Mais uma vez, tem problemas... mais uma vez, tem problemas entre os títulos colocados no sumário e o título no interior. Lá está escrito uma coisa. É que você já tinha tua tese na cabeça para escrever, né? Cuidado com os títulos dos capítulos. O segundo não tem capítulo 2. Um é capítulo 1, lá no capítulo 2 você não escreve capítulo 2, você só intitula. Então você... e no terceiro já tem o capítulo 3. Então, fazer igualzinho, todos eles, padronizar, tá? Precisa fazer os ajustes entre o sumário e os títulos dos textos, 3.1 no campo da religiosidade protestante. O título do sumário aparece religiosa. Então, são os descompassos. Compara lá. Pega lá. Item por item do sumário, vai lá no respectivo item no interior do texto, coloca tudo igual, tá? Beleza. Se não for para ficar igual, muda o outro lá. Tirando as questões formais, seu trabalho é muito bom. Gostei muito de ler seu trabalho. Aprendi, além de aprender Kierkegaard, aprendi sobre o quarto estágio. Seu trabalho é uma lição. Então, gostei muito. Não fiquei muito preocupado se é um trabalho mais autoral e menos referencial, mas eu acho que tem validade, porque você tem autoridade para escrever sobre isso. Você domina o tema. Você é filósofo de graduação? Sou. Então, você tem domínio do tema. Então, a partir de hoje, a partir do dia que o Benedito e nós três aqui assinarmos a sua ata, você pode falar o que você quiser. Tá? Que aí você é o dono da verdade, que tem autoridade para falar. Por isso, eu coloquei aqui, salvo o melhor juízo, sou pela aprovação da sua tese, com louvor, e te parabenizo e agradeço, José Benedito, pela confiança. Prazer estar aqui com vocês, tá? Sou eu que agradeço, né? Nós agradecemos muito. Mas Davi disse uma certa vez que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Aí você falou que eu posso falar o que quiser? Não posso. Não posso, porque as minhas palavras têm que ser agradáveis. Ser agradáveis, exatamente. Até que está no seu papel, né? De fazer com que as pessoas sejam felizes, realizadas. Né? Isso. Obrigado. Eu quero agradecer, professor. Muito Deus abençoe o senhor. Wagner, você está por aí, meu caro? Aí, olá, estou aqui sim. Esse estão me ouvindo tranquilamente? Tem algo comum comigo, olha lá, o chapéu. Wagner, você nos ouve? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Eu que não estava ouvindo você. Está ouvindo agora? Tamo. Não, é aqui que eu falo. Tamo. Tamo sim. É aqui que eu falo. Estamos sim. Eu vou passar, Wagner, imediatamente a palavra para você, tá bom? Pode começar Tranquilo. A sua arguição aí. Ok, obrigado. Bem, pessoal, boa tarde a todas e a todos aí, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui ao professor Benedito e ao Juvenal, né, pelo convite, né, para estar aqui hoje, nesta tarde, participando dessa importante banca, né, de defesa, doutorado do Juvenal. Eu vou tentar aqui ser bastante breve, né, até porque muitas questões que os professores que me antecederam colocaram aí, eu concordo com elas também, né,
e muito importante ouvi-los, né, e perceber a leitura atenta, né, minuciosa, com relação ao trabalho do Juvenal, e também pelo fato de que eu estive participando na ocasião da qualificação, né, e dar uma singela contribuição, né, aí na construção do trabalho através da qualificação. Inicialmente, eu gostaria também, né, de parabenizar ao Juvenal, né, pela excelência do trabalho dele, né, pela ousadia, pela coragem, pelos desafios aí enfrentados, né, durante o percurso, né, o trajeto do próprio trabalho. Sabemos que é um tema espinhoso, né, para lidar, né, sobretudo quando se trata dessa questão, né, da religião, do tema religioso, né? Não é um tema muito fácil, né, de poder ali deparar com ele, né, que são muitas variantes que perpassam aí a questão do tema da religião, né? E, de fato, no meu entender, eu creio que o Juvenal ele cumpriu, né, muito bem na tese, né, os propósitos, né, que ele anunciou, né, logo no início, né, do trabalho dele, né? Cumpriu esses propósitos, cumpriu seus objetivos, né? A tese ela atende muito bem em termos de metodológicos, né? Ela atende muito bem as questões do trabalho, né? Percebe-se aí a clareza do que ele procurou abordar, do que ele abordou, né? De maneira muito clara, né? E isso facilitou muito, né? Assim, o nosso entendimento com relação à proposta, né, do trabalho que ele desenvolveu, né? Dos desafios que ele aí enfrentou. Então, assim, eu vou colocar aqui algumas observações, algumas questões, né, que eu considero importantes. Primeiro, assim, o que me chamou a atenção da tese foi exatamente perceber a atenção aos conceitos, né? Porque, como nós sabemos, né, a filosofia se faz de conceitos, né? E muitas vezes, se o conceito não está bem ali articulado, né, dificulta a sua compreensão, né, nesse sentido. Então, assim, quando a gente percebe que, por exemplo, né, quando ele vai fazer uma distinção entre cristianismo e cristandade, né, a partir do Kierkegaard, né, então a gente percebe assim, o cuidado que ele teve na questão de já ali mostrar, né, esses conceitos, né, dizendo que o conceito, por exemplo, de cristianismo, né, colocado ali por Kierkegaard, né, está mais assim relacionado, né, o próprio padrão estabelecido, né, nas escrituras, né, através dos apóstolos, profetas e tudo. E a cristandade já é algo que já é um cristianismo sem Cristo e que, portanto, estaria um pouco mais ali próximo do estádio estético, né, do que de fato do estádio religioso. Daí que vem então a possibilidade de um quarto estádio, né, da existência a partir do Kierkegaard. Então, veja bem, então, esses conceitos, né, para mim, ficaram muito claros, né, aí, a partir da tese do Juvenal, mas eu queria já chamar a atenção aqui para uma questão que está na introdução do trabalho, que é exatamente na página 13, né? A página 13, que ele faz uma afirmação que eu proponho que seja depois, né, aí depois reformulada, né, se for o caso, ele entender que deve ser reformulada com o orientador, né, Zé Benedito, que é aqui na página 13, né, da introdução, ele diz assim: tendo sido constatado que o existencialismo inconscientemente proposto por Kierkegaard deu origem ao existencialismo cristão, em contraposição ao existencialismo ateísta de Sartre, por exemplo, né? Então, a primeira coisa que eu perguntaria é por que ele diz, né, que ao pensar aí essa questão existencial, que em Kierkegaard foi uma questão inconsciente, né, que ele falou, mesmo que foi inconscientemente, né, o porquê que seria inconscientemente. E a outra questão é que quando, assim, que é mais uma questão de ordem, né, porque quando ele coloca assim que o Kierkegaard teria, então, dado origem aí a esse essencialismo em contraposição a Sartre. E aí fica, assim, para quem lê assim, de imediato, né, fica até parecendo que o próprio Kierkegaard teria tido contato, né, ali
com o pensamento de Sartre, já que Sartre surge bem posteriormente ao Kierkegaard, né? Então, veja bem, eu entendi que o Juvenal está querendo mostrar que há duas diferenças, né, entre essa vertente cristã e a vertente ateísta. Mas aqui, nesse momento que ele coloca isso, não fica claro, né? Então, fica parecendo que, na verdade, o Kierkegaard está tentando contrapor Sartre, e isso seria impossível mediante o tempo, né? A questão do longo, né, período de distância entre um e outro. Então, isso aí seria melhor procurar, talvez, reformular, né, aí, né, essa afirmação, né, que ele coloca aqui. Bem, a outra questão que eu gostaria de levantar é que, para mim, né, de certa forma, assim, ao ler o trabalho, eu percebi aí, na verdade, duas questões, né, assim, que chama a atenção, né, como se fosse, na verdade, duas possibilidades de leitura, né, e cada qual dentro dos seus aspectos, né. Que, primeiro, né, ele anuncia o trabalho dizendo isso aí, né, que essa possibilidade do estádio, do quarto estádio em Kierkegaard, né, que seria voltado aí para um cristianismo autêntico. Então, de imediato, fica meio que parecendo, né, que ele, então, está concentrando, né, a tese, né, o seu trabalho, naquele tempo ali, né, de Kierkegaard, né, e tudo. A partir da crítica que se faz ali à questão da religião, do ponto de vista dinamarquês e etc. Só que aí, só que depois ele acaba sendo mais ousado, porque, além disso, né, ele parece que ele pretende usar, né, utilizar os conceitos de Kierkegaard para poder também estabelecer um confronto, né, ou uma crítica à questão religiosa presente aí na modernidade, né, ou presente na contemporaneidade, ou presente aí na atualidade, né? Então, de fato, é como se fosse praticamente dois temas dentro de um tema só, né? Dentro de um único trabalho, né? Então, através do viés kierkegaardiano, né? Ele então acaba então se confrontando aí com essa questão da crítica, né, à religião na atualidade. Bem, o que eu percebi nesse sentido, né, que, ou seja, os elementos, né, que o Juvenal coloca, né, e aponta, tanto do ponto de vista da crítica que Kierkegaard faz, né, ao seu tempo, né, na religião do seu tempo, os elementos, né, eles, como um todo, eles contemplaram a dimensão, a perspectiva da tese, né, ao que parece sim, né, mas do ponto de vista da religião na atualidade, né, e tudo, eu percebi que algumas questões poderiam ter sido, né, mais bem apresentadas, né, nesse sentido, do ponto de vista de pensar a religiosidade do nosso tempo, já que ele, em alguns momentos, ele menciona isso. Até em função do que já foi colocado aqui, né, que vocês colocaram muito bem, que assim, não há uma separação categórica, sistemática, entre o Juvenal, né, o sujeito, né, Juvenal, né, o crente e tudo mais, e entre o pesquisador, né? Então, de certa forma, o pesquisador aqui, né, e a pessoa do Juvenal, né, eles se encontram, né, e acaba formando uma espécie de uma amálgama, né, nesse sentido. Então, e aí já foi até mesmo elogiado, né, essa posição dele aqui na tese, que ele se adentra, né, no universo da tese, e dá para perceber claramente a voz do Juvenal no texto, né, na própria tese. Então, isso me chamou muita atenção nesse sentido, né? Só que quando nós, por exemplo, quando o Juvenal aborda ali na página 81, né, adiante, né, a questão da igreja evangélica no Brasil, né, ali você vê muito a voz dele, né, se colocando. Mas talvez fosse importante também pensar, né, em alguns teóricos, né, alguns autores, né, que têm discutido a questão da religião na atualidade, até para poder ajudar, para poder corroborar, até mesmo com as questões que o próprio Juvenal já coloca, né, e já menciona, né, e tudo, até para poder
estabelecer um elo, né, entre aquilo que o pesquisador está dizendo, né, está ali atestando, né, e entre também alguns conceitos advindos aí, né, de alguns pensadores que pensam a religião na atualidade, né, que têm discutido a religião na própria atualidade, até mesmo quando um fenômeno muito mais antropológico do que de fato divino, né? Então, a questão seria interessante se pensar, né, uma antropologia da religião nesse sentido aí para ajudar a fundamentar algumas questões mencionadas aqui, né? Então, ou seja, esse foi um dos dados, né, assim, que eu percebi, né, e tudo. E essa questão da própria clareza, né, do Juvenal, no sentido de mostrar a questão do cristianismo autêntico, né, e, sobretudo, no momento em que a proposta, né, segundo Kierkegaard, né, colocado por Juvenal, seria exatamente pensar o cristianismo autêntico dissociado, de certa forma, dissociado da religião enquanto instituição, enquanto algo formal, né, enquanto algo ali colocado, né, organizado formalmente, burocraticamente, né, por pessoas, né, e tudo. Então, daí, quando eu estava lendo, eu fiquei pensando muito nessa questão do próprio cristianismo primitivo, né, que foi justamente um período interessante, né, que era um período das primeiras comunidades cristãs, e as comunidades cristãs eram comunidades espontâneas, né, ou seja, elas não eram comunidades instituídas em termos burocráticos, né, então eram comunidades ali, né, que tinham um propósito de partilha, né, da palavra, de partilha da vivência cristã, de partilha da própria experiência cristã. E aqui o Kierkegaard fala exatamente de uma questão do cristianismo autêntico, que é a questão de uma fé individual, né? A fé do indivíduo, uma fé pessoal, né? Nesse sentido. Então, aí me chamou a atenção esse contraponto aí com a noção do cristianismo primitivo, que depois, somente mais tarde, né? Logo aí, mais tarde, que esse processo das comunidades primitivas, né, ela acabou se tornando uma questão hierarquizada, uma questão de instituição, né, uma questão que aí veio, né, a formalização de tudo isso aí, a burocracia. Então, a pergunta seria o seguinte: então, essa organização formal, né, seria ela, então, né, a partir da noção que o próprio Kierkegaard estabelece aqui, seria ela, então o grande problema na desconstrução desse universo centrado mais, né, no caráter individual, né, pessoal, da religião, né, da fé. Então, será que isso aí foi o grande problema, né, foi essa questão de quando, então, a religião se torna uma instituição, né, falível, né, cheia de problemas, né, cheia de situações complicadas e tudo. E daí, né, evidentemente, que vem também o caráter político, né, que vai interferir na dimensão religiosa, nesse sentido, né, e tudo. Na página 126, o Juvenal, ele fala da questão, ele faz uma crítica aos líderes religiosos, né, e os cristãos da atualidade. Mas, assim, seria interessante ter apontado quem seriam esses líderes, né? De que líder que ele tá falando, né? Que tá colocando. Bem, onde eu quero chegar com isso? É para dizer que talvez fosse importante, nessa crise da religião na atualidade, né, ela ter sido um pouco mais esmiuçada e não tratada de maneira muito genérica, mas que fosse capaz também de trazer, né, um debate para o debate do trabalho, né, as questões, né, mais pontuais da nossa época, né, que possibilitariam pensar, né, aí alguns meandros, né, do próprio caráter religioso, né? Ou seja, então, esse caráter coletivo da religião, esse caráter da partilha, do espírito comunitário, né? Como é que ficaria isso aí? Né? Como é que poderíamos pensar nesse sentido, né?
o Deus, né, o Deus seria apenas um Deus pessoal, né, um Deus individual, né, ou seria um Deus partilhado, né, e tudo, né? Como que hoje as religiões, né, transmitem aí essa perspectiva do divino, né, nesse sentido. E aí, evidentemente, que a gente poderia pensar, né, aí creio que talvez alguns críticos, né, da religião fosse ajudar a compreender melhor essa perspectiva que o Juvenal aí procura colocar, né? Quais seriam, de fato, os grandes problemas da religião na atualidade, né? Quais seriam, de fato, os grandes problemas da religião a partir do mundo moderno, a partir dessa configuração de mundo, né, que está se formando, né, em nossos dias e tudo mais. Então, assim, aí seria também uma coisa curiosa, né, para se pensar, né, até mais esse domínio político da religião, né, a própria alienação religiosa, tudo, né, essa coisa de uso, né, das pessoas, né, a partir das ideias teológicas, né, a partir dessa questão. Bem, um ponto que me chamou a atenção também no trabalho de Juvenal, e que aqui vocês aí, os professores que me antecederam já colocaram, é essa relação Agostinho e Kierkegaard, né? Eu percebi que ele trata disso em dois momentos, né, assim, do trabalho, né? Assim, parece que é uma questão que talvez teria incomodado muito, né, aí o Juvenal, né? Que na página 85 ele menciona Agostinho e Kierkegaard, né, e faz uma discussão, e depois, posteriormente, ele volta novamente, né, a estabelecer essa própria relação e a lembrar que o próprio Kierkegaard teria sido um agostiniano nesse sentido, né? Então, assim, então, o trabalho de Juvenal, né, eu não quero me delongar aqui, já visto que eu já tive a oportunidade de ler anteriormente para a qualificação e tudo, mas é um trabalho que ele propõe muito, né, o que pensar, né? É um desafio, né? Percebo também assim que há muitas correções a serem feitas, né? Como já foi dito aqui, até mesmo correções ortográficas, né? A questão da reconstrução de alguns períodos, né? E tudo. Alguns parágrafos que estão muito curtos, né? Que poderiam ser reformulados também, alguns parágrafos do próprio texto, né? Assim, procurar enxugar mais o texto, né? Para dar um caráter assim até para melhor leitura, né, e melhor compreensão aí dos conceitos empregados, né, dos conceitos colocados aí pelo Juvenal, né, nesse sentido. Então, essa experiência religiosa, né, que ele coloca, né, eu acho que também uma coisa que chama atenção é que esse cristianismo autêntico, né, que seria, no caso, aí, o quarto estágio, né, que poderia ter sido proposto, né, ou que sugeriu, né, que Kierkegaard proporia, ele ficou muito bem claro, né, ficou muito explícito esse conceito, né, do cristianismo autêntico, né, ficou muito claro isso aí para quem pôde, né, ler a tese, né. Embora o que eu disse anteriormente, né, que quando se trata já de pensar essa dimensão na perspectiva da atualidade, talvez seria importante ter mencionado um pouco mais essa questão das instituições, essa questão também da como que se encontra a religião na atualidade, a partir de alguns teóricos, né, de alguns estudiosos, né, que já têm aí nos possibilitado pensar, né, essa construção nesse sentido. E porque, de certa forma, o Juvenal ele fala da modernidade, né, e tudo, né, muito bem colocado essa questão, mas seria importante dar uma contribuição maior nessa perspectiva, né, de poder, através de alguns autores, né, de poder avançar um pouco mais nesse próprio debate, né? Salvo engano, isso na qualificação eu já teria falado um pouco sobre isso, nesse sentido.
Então, eu queria dizer isso aí, queria parabenizar muito aí ao Juvenal, né, e também ao Benedito, né, pelo excelente trabalho, né, dizer também que da nossa parte está aprovado o trabalho, né, está muito bem escrito, muito bem fundamentado, né, e tudo. A gente sabe muito bem como que é, né, os desafios num trabalho desse, né, Benedito? Então, não é fácil, né? E percebe-se também, assim, o Juvenal inteiro, né, nesse trabalho. E um trabalho de pesquisa sempre é risco, né? Sempre é um trabalho que, né, que oferece riscos, né? E eu gosto muito de observar os riscos que a pessoa ali tem, né, ao escrever e ao produzir um trabalho dessa envergadura. Então é isso. Beleza. Professor Wagner, não tenho palavras para agradecer a segunda participação comigo. Então, peraí. Acho que aqui está ligado. Aqui, desliguei aqui. Pronto. Pode continuar. Tá me ouvindo, professor? Não vai ouvir dessa questão. E pior que o computador não chega até aí. Tá, liga aí. Aqui, ó. Pode falar. Pode falar. Já dá para ouvir? Professor Wagner? Tá ligado? Não tá. Tá. Professor Wagner está ouvindo? Então, eu estava falando que eu sou muito agradecido à sua participação dupla no meu trabalho, e todas trouxeram valiosas contribuições, e tudo que o professor ressaltou, destacou aí, nós vamos, aqui junto com o professor Zé Benedito, vamos refletir e ver no que a gente vai mudar no texto. Então, por hora, eu agradeço a sua participação, suas palavras, sua contribuição e desejar que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por a sua participação aqui naquele dia também. Eu que agradeço, Geraldo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço muito. Desligado o microfone. Wagner, você nos ouve agora? Ouço tranquilamente. Tá joia. Eu gostaria só de destacar que... Tirar o som da TV aqui. Eu gostaria de destacar que a observação da página 13 é muito importante, porque, de fato, né, Kierkegaard não escreve o existencialismo cristão em resposta ao processo criando, nesse sentido. Né? Então, essa observação é muito importante observar. As outras são motivos de reflexão. Agora, essa daí tem reflexão, essa tem que corrigir mesmo. Todos os grandes da banca fizeram essas observações. Né? Bom, pessoal, então vamos para os finalmente. Aí eu vou falar para cá, porque eu fico de frente para a câmera. Já que está gravando, eu posso estar para vocês, mas de frente para a câmera. Ou então eu viro o computador para cá. Ai, não desliga, não desliga, não desliga. Não desliga, não desliga, não desliga. Pronto. Ó, que grandão. Pessoal, então, chegamos àquele momento da banca, né, em que o orientador fala algumas palavras. Aí está todo mundo pensando, tomara que sejam bem breves, né, professor? Porque está todo mundo cansado. Mas, assim, algumas palavrinhas eu preciso falar. Então, em primeiro lugar, né, como a gente observou depois no café, que a fala da professora Cláudia, como ela falou, eu me sinto, assim, meio fora do lugar, um lugar diferente.
Aí a gente falou, né? Foi uma arguição abraâmica, né? Então, caminhou para um lugar diferente, mas seja bem-vinda, né, professora? Vamos contar com você em outras ocasiões, né? A professora Armindo, essa semana passada, teve uma banca comigo sobre um eixo católico, né? E agora um eixo protestante. Acho que tá bom de religião por enquanto, né, Armindo? Vou te chamar. Se bem que eu fiquei pensando, não sei se filosofia vai escapar muito, né? Mas, enfim, isso. O professor Antônio Wagner foi meu arguidor, foi banca, né, quando eu fiz a tese de, como é que fala? Titular, né? Antônio Wagner foi minha banca, então eu estava aqui no respeito, né? Que ele ainda me tem na mão lá. E a Luciana, eu estava pensando, Luciana, a nossa jornada começou junto na UFO, né? Porque quando eu entrei aqui, a minha primeira orientanda foi a Luciana, e acho que foi seu primeiro orientador também, né? E de lá para cá nós viemos trabalhando junto o tempo todo, né? E agora é uma doutora que está aqui conosco, né? Minha primeira doutoranda do programa. Primeiro do programa? Do programa. E então a nossa jornada está profundamente imbricada aqui, né? Então é muito uma honra tê-la como banca aqui nesse momento. Assim como é uma honra também os ex-aluno Emilson, que vai entrar agora, né, no mestrado, a Ana, que está no doutorado, a Aline, que também vai entrar no mestrado em breve, a senhora, o jovem, né, que estão aqui presentes. Bom, alguns membros da banca já adiantaram o parecer deles, né? Então, o que vocês acham? Vamos adiantar também o parecer? Né? Então, muito bem. Aí o parecer, geralmente a gente fica em pé, mas como tem essa dificuldade aqui do computador, vamos ficar sentado mesmo. E eu vou dizer o seguinte, Juvenal, nós vamos trabalhar, né? Então eu vou te dar esse fim de semana de folga. Semana que vem a gente já começa a conversar sobre as correções, as devidas correções. Mas eu aprendi ao longo do meu trabalho que, às vezes, pedir exaustivas correções do texto, técnicas e ortográficas, né, do texto, antes da apresentação, estressa demais. Porque a pessoa começa a corrigir, mas não sabe o que vai dar. Tá bom, não tá? Será que eu vou ser aprovado ou não vou? E a cabeça começa a entrar em parafuso. Acho que nós 4 passamos por isso, né? De estar corrigindo o texto, aí vem aquela voz assim, tá corrigindo para quê isso aí? Vai dar em nada, né? Você não serve para nada, você é um fracasso, e aí vai, né? Menos da Luciana, que eu estava o tempo todo dizendo firmeza. E o Juvenal estava ali, firme, né, Juvenal? Mas então, eu entendi essa incompletude. Né? Eu acho que a banca não tem que chegar um trabalho completo para a banca. Eu acho que a banca ajuda a gente a completar o trabalho. Né? Não como uma qualificação, mas para chegar no formato final. Então, nós vamos trabalhar muito, aceitando, né, todas as sugestões da banca, fazendo correções cuidadosas, para que o trabalho... Aliás, a sua filha é revisora, né? A filha do Juvenal. Revisora. Aí, bacana, né? Agora ela está sem tempo. Às vezes ela não tem tempo, porque ela é advogada. Então aí não dá mais, né? Com a advogada, nesse tempo de hoje, né? Não tem sossego. Então, a gente vai trabalhar nas correções conforme foram sugeridas, né, por vocês. Vamos colocar no repositório um trabalho digno dessa banca, né, mas também digno dessa originalidade, da ousadia do Juvenal, que caminhou conosco aqui. E tendo isso em vista, Juvenal, acho que a gente pode dizer, então, que a sua tese está aprovada. Doutor Juvenal, aí... Mais aliviado. Né? Acho que eu vou diminuir um pouco a barriga, as laterais. Por favor, não subir nos telhados novamente. Não subir no telhado, mais. Agora vamos fazer uma sessão de fotos. Vamos. Uma foto do Juvenal com a banca, pode ser? Aí a gente vai deixar o Wagner aqui. Vamos então, para aparecer todo mundo na foto. Vamos. Eu ajeito aqui o meu chapéu. O professor Wagner ajeita dele lá. E vamos para a foto.
Isso. Não, vai com a banca. Banca toda. Ei, amigo. Vamos ver, não. Eu fico onde? Aqui no meio, No meio? do lado do Wagner e da Luciana. Pode fazer. Muito bem. Aqui, ó. A da Luciana. Aí. Você pode não chega mais um pouquinho. Silenciosa. Profissional, cara. Muito bem, muito obrigado. Pouquinho do Juvenal com a audiência dele, mas a banca pode ir, porque eu sei que vocês Não, tranquilo. Eu saí de casa, falei antes das 6. Tem que ter segurança. Deixa eu passar para cá de novo, para tirar o fio do caminho. Wagner, muito obrigado. Parabéns. Está me ouvindo? Tá, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Maravilha. Parabéns, Juvenal. Parabéns, Pedro. O que houve com o Tá som para todo mundo aí. aqui? Seu som não está saindo. Oi? Tá, peraí. Pronto, pode falar de novo. Você já está de meta? Parabéns, Juvenal. Parabéns. Olha, Juvenal, você não parabéns do São de Wagner. Aqui, ó, fala aqui. Professor Antônio Wagner, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu agradeço. Valeu, viu? Um grande abraço. Uma hora a gente se vê pessoalmente. Obrigado, professor. Obrigado. Tudo de bom. Valeu. Tchau, Wagner. Obrigado. Tchau, até a próxima. Eu já logo te procuro para assinar. Tranquilo, beleza. Ótimo. Tchau, tchau. Você tira ele, depois a minha filha. Não, eu posso tirar. Agora tem que falar.